Se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos. Ouvintes, aqui temos na carta de São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, um registro bíblico. Isto quer dizer a palavra de Deus, mostrando através do apóstolo a justificação da nossa fé. De todos quantos viveram e partiram, dormiram, morreram nesta fé. De todos quantos estão vivendo nesta fé. A justificação de que realmente a nossa fé não é vã. Ou a justificação pela qual a nossa fé não é vã. Você pode notar isto em 1 Coríntios, capítulo 15, e em todas as Escrituras, todas as referências. Isso é uma grande influência, ou por que não dizer a maior influência da vida cristã. A vida cristã não significa de forma alguma que somos infalíveis, que o cristão é um ser infalível. Não existe infalibilidade no ser humano, em homem algum. Só existe infalibilidade em Deus, somente em Deus. Só Deus é infalível. Mas essa infalibilidade de Deus é que faz com que nós sejamos crentes. É que fez com que Abraão fosse crente e fosse o pai da fé. E que leva o homem, o ser humano, o ser finito, o ser falível, a crer e viver sob influência do infinito, do infalível. Em um certo tempo, lá na Austrália, eles mandaram buscar homens dos Estados Unidos, construtores, homens que constroem pontes, especialistas em pontes, engenheiros, construtores, para irem até a Austrália e ver se eles poderiam construir uma ponte que se tornou famosa, por ser muito necessária, mas exigia muita ousadia em sua construção, muita perícia, muita capacidade. E por que não dizer infalibilidade no assunto?
Eles tinham que atravessar um canal de água. E aquilo era um desafio para a engenharia. Por isso não puderam encontrar uma companhia, um homem, sequer nos Estados Unidos da América do Norte, que pudesse aceitar. Eles iam examinar o terreno, o problema, e eles diziam: as areias e tais condições não permitem que isso seja construído. Desta forma, então, o que fez a Austrália estendeu o desafio, foi praticamente um desafio universal para construtores de ponte. E nenhum deles aceitava o desafio. Finalmente, havia na Inglaterra uma excelente companhia construtora de pontes. E o que fez? O seu diretor, aquele engenheiro-chefe, aceitou o contrato para aquela companhia construir aquela ponte, testando toda a terra. Então ele aceitou o contrato para construir a ponte. Agora devemos lembrar que a sua reputação como construtor de ponte de âmbito mundial descansou sobre o seu trabalho através daquela ponte. O que viesse a acontecer com aquela construção, com aquela ponte. Ele causaria uma influência muito importante sobre toda a engenharia de ponte. Todos os construtores seriam influenciados por ele, negativamente ou positivamente. Ele tinha que justificar realmente a sua ousadia e se basear em algum fundamento para aceitar aquele desafio, aquela responsabilidade e assim assinar aquele contrato. Não importa o que ele havia feito no passado, quantas pontes ele havia construído com sucesso, aquela ponte refletiria realmente o que ele era. Não importa o que o homem tenha feito, você chega diante de um desafio que aquilo vai determinar realmente o que você é. E aquilo vai causar influência. Então, o que ele fez? Ele testou tudo, cada pino, toda a parte metálica, cada pedaço de metal que havia na ponte. Ele testou a terra, a areia, todas as condições negativas e assim por diante. Ele testou a pressão da água sobre a terra. Ele testou tudo isso, enquanto as demais companhias, os demais construtores diziam: isto não vai suportar, isso não tem condição. Me faz lembrar de uma ponte que foi construída aqui no Brasil, para o litoral brasileiro e no sul. Sabe-se que o seu engenheiro suicidou, tirou a sua própria vida depois da construção pronta. Aquilo seria para uma estrada de ferro. Ele não teve confiança naquilo que ele fez. E o certo é que aquilo está lá até hoje, aquilo nunca desmoronou. Ele pensou que ia haver uma catástrofe terrível.
e ele suicidou-se. Ele tirou a sua própria vida antes. O que não aconteceu com aquele construtor lá na Austrália. Foi tanto assim que no dia da dedicação, aquele construtor, aquele engenheiro, fez questão de passear ele próprio na frente do desfile, porque ele sabia que seu trabalho foi totalmente testado e isto permaneceria e ficaria até hoje como uma influência, um modelo para a engenharia. Mas o que isso nos faz agora? Pensando em influência, pensando em justificação da nossa fé, é que aquela é uma grande coisa para a qual nós poderíamos olhar também na vida cristã. Não resta dúvida. Tinha que haver uma ponte para atravessar o caminho para a raça humana. Sim, a raça falível, a raça finita. Tinha que haver um absoluto que viesse deixar uma influência sobre todo ser humano, uma influência positiva, uma influência de fé, de substância, através da qual todo ser humano pode atravessar a ponte da morte, a ponte para a vida eterna, o caminho para a raça humana foi aberto. Não havia ninguém que podia fazer isto. Isso me faz lembrar o Apocalipse capítulo 5. Você lê e eu acho isso muito bonito, muito importante, muito substancial para a nossa vida. Falível como homem, como humanos. E João chorava amargamente, porque lá estava um livro fechado. Ninguém podia nem sequer olhar para aquele livro. Mas o ancião chegou e disse: não chore, João, porque o leão da tribo de Judá venceu. Ele vai construir essa ponte, através da qual você poderá olhar para este livro. E não somente olhar para ele, mas passear dentro dele, basear-se nele, viver dentro dele, comê-lo, doce na sua boca, amargo no seu ventre. Mas, veja, meus ouvintes, não havia ninguém que podia fazer essa ponte, nem um anjo, nem um arcanjo, nem serafim, nem querubim. Nós sabemos que os anjos atentaram para isto, mas não era para eles. Deus se fez carne, se fez humano, se fez homem. Emanuel quer dizer Deus conosco. Paulo disse que a igreja foi comprada com o próprio sangue de Deus. Agora, nenhum pastor, nenhum reverendo, nenhum papa, nenhum arcebispo, nenhum bispo, ninguém de boa e alta moral, nenhum doutor, nenhum PhD, ninguém poderia fazer esta ponte. Ninguém pode ser ponte. Igreja alguma é ponte, nem a minha, nem a de ninguém. Isto nos colocaria numa posição tão correta diante de Deus, e a coisa estaria totalmente diferente, e não haveria tanta gente confundida, porque afinal de contas, Deus não é Deus de confusão. E aqueles que crerem nessa pedra, que na verdade
é de tropeço, é de escândalo, não será confundido. Por que há tanta gente confundida com doutrinas, com profetas, com falsas doutrinas, falsos meios, falsos, e eles gritam, são falsos, e o povo está confundido. Não, o povo todo não. Pode-se confundir um pouco do povo por um pouco de tempo, mas não se pode confundir um povo todo por todo o tempo. Pode-se enganar um pouco do povo por todo o tempo, mas não todo o povo por todo o tempo. Isto quer dizer que um pouco do povo não será confundido. Por que nós mesmos, às vezes, pregamos, o povo está confundido? Por quê? A culpa não é do povo. A culpa não é do povo. A culpa é daqueles que representam o povo. É aqueles que querem falar ao povo. É aqueles que querem dirigir ao povo. Então foi Jesus. Jesus não foi arcanjo, não foi anjo, não foi serafim, não foi querubim, não foi papa, não foi arcebispo, não foi bispo, não foi pastor, não foi reverendo, não foi PhD, não foi ninguém, não foi igreja nenhuma. Foi Jesus Cristo quem fez esta ponte. Deus, Ele mesmo desceu na forma de um homem e abriu o caminho e fez o caminho e atravessou a ponte primeiro da sepultura para a glória. Aquela ponte que o rico não pôde atravessar, não existiu para ele, mas houve para Lázaro. Aquela ponte que realmente foi encontrada, foi vista por todos aqueles que dormiram na fé, como Abraão e todos os patriarcas e todos os profetas, o próprio Jó. Mas não houve ponte para os antediluvianos que pereceram no dilúvio. Não houve ponte para Absalão, para Balaão, para Balaque, para Abirão, para Coré, Datã. Não houve ponte para tantos outros no Velho Testamento, mas houve ponte para tantos outros no Velho Testamento. Atravessarem o abismo, acompanharem o autor, o construtor da ponte, dizerem, abram as portas, quem é que está aí? É o rei, é o rei da glória. Há uma ponte entre a sepultura e a glória, e essa ponte foi construída. Ela não é um credo, ela não é um dogma, ela não é uma igreja, ela não é um tabernáculo, ela não é uma tenda, ela não é um templo caro, ela não é uma catedral, ela é Jesus Cristo, ela é a palavra revelada. E isto certamente mostrou o reflexo que chama a atenção, que atrai, que influencia os filhos de Deus, cada nervo em seu corpo, cada pensamento em sua mente, cada poder que estava nele. Nós deveríamos ser atraídos, sim, por esta força, por este evangelho que realmente retrata o Filho de Deus, o autor e o construtor da fé, o consumador da eternidade, da salvação. Foi a ponte de Maria Madalena, foi a ponte do ladrão arrependido, foi a ponte de Zaqueu. E por que citar somente esses bandidos? Ele é a ponte do homem intocável. Ele seria a ponte do Caifás, do Anás, que não eram bandidos, das suas esposas, que não eram meretrizes, porque todos pecaram, todos estão de cá do abismo. Não tem ninguém bonzinho que passa por este abismo por seus próprios méritos, pela sua própria moral,
pela sua própria maneira de pensar acerca de Deus, pelos seus estudos acerca de Deus. Não, ele foi testado pelo inimigo. Jesus foi testado quando ele se limitou à dimensão humana. Ele foi tentado em tudo que você possa pensar que é pecado. Não há bandido no mundo que possa ser tentado como Jesus foi tentado, porque concentrou toda a tentação dele, tanto para as boas coisas, humanamente falando, materialmente falando, o reino terreno, quanto a maldade, tudo, porque se ele não fosse tentado de uma coisinha sequer, o diabo pegaria todo mundo naquela coisinha. Mas aí está, ele resistiu à prova, ele mesmo, na sua própria morte, quando ele a conquistou, e logo uma mulherzinha que atravessou a ponte saiu gritando do outro lado do abismo: ele vive! Ele vive! Ele vive! Ah, ele vive, sim, ele vive. Ele vive, por isso justifica a nossa fé, por isso influencia-nos. Existe uma influência, existe uma atração na montanha. Qual é a atração da montanha? O que é nos atrai lá do outro lado? É o medo de ir para o inferno? Ninguém se salva com medo de ir para o inferno. Ninguém se salva porque o céu é uma maravilha. Não. É por atravessar o abismo pela fé. A essas alturas, o que é essa doença? O que é este mal? A estas alturas não precisa de um sermão de oração sobre você. Basta dizer: Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo, com esta mensagem. Amém.